Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje, domingo, último dia das nossas reflexões sobre a última semana de Jesus aqui na Terra. Na verdade, hoje, domingo, é um dia de alegria, é um dia de celebração, porque a história do nosso Senhor termina de maneira triunfante. No domingo, bem cedo, nós relembramos que o fato de Cristo ter morrido, ter sido colocado em um sepulcro, uma pedra muito pesada na porta do sepulcro, mas o nosso Senhor ressuscita. Domingo de manhã é o dia de celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor. Então, nós iremos ler a passagem das Escrituras que nos leva a conhecer essa história e a relembrar essa história. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, o evangelista começa dizendo assim: a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo viram um jovem assentado lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliu 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Meus irmãos, no domingo, como falei, domingo é o dia de celebração. Celebramos hoje, nesse domingo de Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor. As Escrituras nos dizem que ao romper do dia, manhã bem cedo, algumas mulheres preparam aromas para embalsamar o corpo de Cristo em um gesto de honra à pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador. E essas mulheres são surpreendidas, até com medo e pensando por serem mulheres frágeis, como iriam remover aquela pedra que elas mesmas sabiam que era tão pesada. Mas ao chegarem no túmulo, elas se deparam que aquela pedra já havia sido removida. E o anjo lhes anuncia a notícia maravilhosa para todo cristão. Jesus não estava mais naquele túmulo. Jesus havia ressuscitado. E nessa ressurreição de Cristo, meus irmãos, nós destacamos aqui o papel tão importante, tão dedicado, tão fervoroso da fé dessas mulheres. Enquanto todos os homens, enquanto todos os discípulos do nosso Senhor estavam chorando e com medo, essas mulheres, em um ato de devoção, vão àquele túmulo. Algo que para elas não era simples, não era fácil, por serem femininas, por serem mulheres em uma cultura tão difícil, em uma cultura tão dura para com as mulheres. Mas entendemos aqui, na vida de Cristo, na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo, esse papel tão importante das mulheres. Como é ainda na igreja de Cristo. Quantas mulheres têm servido a obra do Senhor? E isso é motivo de alegria. Mas também entendemos aqui, nessa ressurreição de Cristo, que a sua vida não se
não terminou naquele túmulo, não terminou em um velório, como falamos ontem, mas terminou em glória. E quando Cristo ressuscita, ele é visto por muitas pessoas. Mas o mais lindo dessa ressurreição de Cristo é que, continuando a leitura desse texto, nós entendemos que Cristo ressuscitou, mas não ficou nessa terra. Ele ascendeu aos céus. Quando lemos a partir do versículo 19, Marcos e outros evangelistas nos garantem que Cristo ascendeu ao céu e sentou-se à destra de Deus. Subindo ao céu, assentou-se à destra de Deus. E glórias damos ao Pai por isso e ao nosso Senhor Jesus. Ele está entre nós, mas também sentado à destra de Deus. O apóstolo Paulo, em outros momentos, nos diz que se não crermos na ressurreição de Cristo, é vã a nossa fé. A ressurreição de Cristo é o atestado da fé cristã, o que nos garante que a vida de Cristo foi vitoriosa, que o seu sacrifício foi vitorioso, foi o fato dele ter ressuscitado. E hoje é o dia, repito, de celebrarmos, de darmos glórias ao Deus Pai, ao Deus Filho e nos alegrarmos porque nós somos vitoriosos. O apóstolo Paulo nos diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. A ressurreição de Cristo foi a primícia, porque assim como Cristo ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos. A morte para Cristo não foi o fim. A morte para nós também não será o fim. Há uma esperança pregada na ressurreição de Cristo. Nós um dia experimentaremos também dessa ressurreição e estaremos com Ele. Quando Cristo aparece aos seus discípulos, dá-lhes ordenança, Jesus disse: eu vou e vou preparar um lugar para vocês. Cristo foi preparar morada para nós. Um dia nos encontraremos com Ele. Um dia celebraremos com Ele. O veremos como Ele é. Isso é cristianismo. Isso é fé. Olhamos para esse mundo, irmãos, cheio de tanta coisa ruim, de tanta doença, de tanta enfermidade, de tanta maldade humana. Mas para nós cristãos, sabemos o final de tudo isso. Olhamos para a ressurreição de Cristo e ela é a nossa esperança. E é uma esperança viva, como disse o apóstolo Paulo. Porque quando olhamos para tanto mal nesse mundo, nos alegramos em saber que um dia tudo isso irá terminar. Porque esse Jesus que ascendeu aos céus, ele disse que iria voltar, assim como ele foi. E muitos olhos o viram subir. Ele voltará. Todos verão a sua volta. E diz as Escrituras que todo olho o verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor e todo joelho se dobrará diante dEle, dizendo que Ele é o Senhor. Muitos homens são poderosos nessa terra, têm poderes políticos, mas um dia o nosso Rei, o Rei Todo-Poderoso, governará eternamente e nós estaremos com Ele. Então eu gostaria de terminar essa série de reflexões te levando a se alegrar comigo nessa esperança viva que estaremos com o nosso Rei eternamente. Agora, não mais sujeito à morte, mas um Rei incorruptível que ressuscitou em um corpo incorruptível e cheio de glória. Ele é o Senhor, o Rei da glória. Vamos orar, mas a nossa oração hoje vai ser uma oração de louvor a Cristo, uma oração de adoração a Cristo, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por ser, por estar em nós. Amém? Jesus, nós te glorificamos, nós te bendizemos nesse domingo de Páscoa, que é, Senhor, a gratidão, a alegria que há no nosso coração por termos essa esperança de tu ter ressuscitado. Jesus, nós te bendizemos, reconhecemos que tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Rei da Glória. Aquele que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso.
e nos alegramos com essa verdade e te bendizemos nessa manhã. Então receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo abençoado de louvor e adoração ao nome